Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos pro vídeo. Vamos falar do Corinthians, hein? Vou trazer o Emanuel Araújo aqui, que tá lá de pertinho no Parque São Jorge, acompanhando aí esse dia que pode ser um dia de definição, caso o Tite responda sim. A proposta foi enviada, meu amigo. O que você pode dar de detalhe aí dessa negociação entre Corinthians e Tite? Fala, Joana. Boa tarde para você que tá no Taon com a gente. Pois é, hoje é o dia D, dia de definição, mas é dia do sim ou do não, na verdade. Porque hoje a diretoria do Corinthians, junto com o departamento de futebol, que fez o perfil, traçou o perfil do técnico para o Corinthians e encontrou nele o Tite. Afinal de contas, a ideia do Corinthians era de um técnico que tivesse muito cuidado com o sistema defensivo, também que tivesse um nome de peso para que conseguisse cuidar dos egos dentro do vestiário. Então chegaram no nome do Tite. O Dorival em nenhum momento foi citado pelo departamento de futebol, algo que só aconteceu mesmo entre a diretoria do Corinthians, mas quem está à frente dessa negociação é o departamento de futebol. Portanto, o Tite, que já tem 3 passagens pelo Corinthians, tem uma história ampla no Corinthians, ganhou seus maiores títulos aqui, ele deve dizer sim ou não hoje. Uma mudança, né, durante o final de semana, porque se falava muito de Dorival, como eu disse, Dorival nunca chegou a ser formalizado sobre algum contato, mas o Tite sim, o Tite está negociando com o futebol árabe e em paralelo está negociando também com o Corinthians. Hoje, Augusto Melo e departamento de futebol se reúnem com o Tite e sua equipe, basicamente Matheus Bach, seu filho, e o Tite, para saber se o Tite tem interesse de ouvir a proposta do Corinthians e assim o Corinthians formalizar. O que se sabe é que Fabinho Soldado, junto com seu staff, quer fazer uma proposta muito robusta, com valores salariais altos, mas também longevidade de contrato, ou seja, um contrato que não acabe no final do ano e principalmente mais nomes de peso para esse time que tem muita decisão pela frente. Porque se o Tite disser sim hoje, ele deve receber a proposta e, se tudo der certo, deve comandar a equipe nos próximos jogos. Os próximos jogos não são nada fáceis. Tem a Copa Sul-Americana, onde enfrenta o Racing do Uruguai em casa. Lembrando que o Tite tem um retrospecto em casa de 53 jogos e só 3 derrotas dentro da Arena do Corinthians. Então, tem que vencer, tem que pontuar para se manter vivo nessa disputa da Copa Sul-Americana e passar para a próxima fase. No final de semana, encontra ou reencontra para o Tite, né, o seu antigo time Flamengo no Maracanã. E no meio da próxima semana começa a terceira fase da Copa do Brasil, lá em Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino. Então, o Tite, se disser sim hoje, nessa reunião que está marcada, a gente não sabe se é pela manhã ou pela parte da tarde, mas se disser sim para essa reunião e tudo der certo, tudo for encaminhado, o Tite tem aí que definir o futuro do Corinthians na temporada e nos próximos 15 dias. Portanto, missão difícil para o técnico, que também já mostrou o que pode aqui dentro do Corinthians. O que a gente sabe é que o Corinthians, o Tite, está emocionado, está emotivo com essa proposta, por isso parou para ouvir o que não aconteceu com o Grêmio e Santos. Acho que o grande ponto aí da esperança da diretoria do Corinthians nesse acerto mora aí, no Tite, de fato, aceitar ouvir a proposta, aceitar ser seduzido, coisa que não aconteceu anteriormente, nas vezes que o Corinthians tentou durante esses anos, né? Você lembrou aí, né, Manu, de 4 outras oportunidades que o Corinthians não conseguiu, incluindo essa última que ele vai para o Flamengo e o torcedor fica super chateado porque esperava que ele pudesse voltar. Dessa vez existe uma movimentação diferente por parte do Tite, de querer, de fato, ouvir a proposta, mas já colocou algumas exigências. Obviamente, seus intermediários já colocaram claro ali que ele precisa de um contrato robusto, que ele precisa de bonificações, tem o salário para acertar, tem uma série de pontos ali, mas o Corinthians prometeu chegar nesses pontos. Então, pode acontecer realmente desse anúncio ser feito ainda hoje. E eu diria para você, meu amigo Emanuel Araújo, que tá muito próximo disso acontecer, hein? Vamos acompanhar. Se não dentro do Taon, quem sabe no Seleção Sport TV com o André Rizek. Mas muito obrigada, o Manu vai ficar lá, né? Qualquer coisa você chama a gente. Exatamente. Você volta. Prioridade é total sua, Manu. Claro.
em cima no G6 do Campeonato Brasileiro, mas está em busca de um novo comandante. Temos aqui 2 candidatos, mas a resposta está em uma pessoa. Lili Nascimento, quem comandará o Corinthians? Quem é o plano A do Timão? Mari, Marra, beijo para vocês, amigos que estão acompanhando o Sport Center, fãs de esportes. Pois é, a qualquer momento pode chegar a notícia. A gente já havia falado desde a demissão do Ramon de 2 nomes no radar, como você falou, Mari. Então, Dorival e o Tite. Qual que é a questão? Sobre o Dorival. A princípio, a diretoria corintiana acreditava, tinha informações de que talvez o Dorival não quisesse já trabalhar, já pegar um clube para treinar depois de ter saído da seleção. Quando houve um retorno, um sinal positivo de que ele aceitaria conversar, esse primeiro contato foi feito sim com o Dorival e aí ficou aquele negócio. Vamos sentar, conversar sobre salário, tempo de contrato e etc. Essa ligação não aconteceu. Por quê? Porque o Tite também estava no radar. E a mesma coisa, tá? A informação, o sinal que a diretoria corintiana tinha é de que o Tite treinaria alguma equipe de fora. Talvez iria até para a Arábia Saudita. Porém, foi feito um primeiro contato com ele, houve um certo interesse em sentar e conversar. Aí o Tite acabou virando a prioridade por algumas questões aqui, né? Pela história que ele já tem no clube, por ele ser um apaziguador, digamos assim, no vestiário. Então, a diretoria enxergou o Tite como uma boa opção. O que vai acontecer agora? Não tem nada definido, tá? Mas acontecerá uma reunião com o Tite, a diretoria, principalmente Fabinho Soldado, junto com o Tite, para definir algumas coisas. Tempo de contrato, valor e aí saber se sim ou se não. Se a resposta do Tite dessa vez para o Corinthians será sim. A gente lembra que uma última tentativa ainda com o Duílio no comando do Corinthians, ele acabou negando, mas há essa expectativa aí para que ele possa aceitar o convite e voltar a ser treinador do Corinthians. Ah, mas o Dorival está descartado? Não, não está descartado. Da mesma forma, a diretoria sabe da qualidade do Dorival, que da mesma forma a questão de vestiário com ele seria muito boa, né? Ele tem um pouco esse perfil apaziguador, mas acabou que nessa dupla aí o Tite saiu um pouquinho na frente na questão de prioridade, dando um sinal de que poderia vir. Então, assim, é bom, fã de esporte, ficar de olho em toda a nossa programação, porque eu não vou sair daqui da frente do CT Joaquim Grava, que em algumas horas, quem sabe até o final do dia, a gente possa ter um retorno, até porque quinta-feira tem jogo, tem Sul-Americana, ou seja, Corinthians precisa entrar em campo com um novo treinador. Será que o Tite vem? Dorival? Aguardemos. Eu passo para o fã de esporte, com certeza. Boa, e a Lili segue então acompanhando e trazendo todas as atualizações, bons assuntos também para a gente tratar durante... Do Tite, então é do Tite que a gente vai falar a partir de agora, porque o Corinthians está tentando a volta do Tite e o Emanuel Araújo... Já, Joana. Primeiro o Emanuel Araújo vai chegar aqui trazendo para a gente as informações dessa tentativa de volta do Tite ao Corinthians. Tudo bem, Emanuel? Bom dia, meu amigo. Separe para um Flamengo que esbarrou. Bom dia, Roberto. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Joana. Bom dia para você que está acompanhando o Sport TV News. Eu estou aqui na frente do Parque São Jorge porque é a tradição do Corinthians. Quando anunciado um novo reforço, a sirene toca. Vai que a sirene toca, né? Aqui a gente está por aqui, mas antes eu vou voltar um pouquinho no sábado, na Arena do Corinthians, saindo do Parque São Jorge, indo para a Arena do Corinthians, do velho para o novo estádio, para falar sobre o jogo contra o Sport, né? A segunda vitória do Corinthians no Brasileirão, com toques de Memphis Depay. O time podia vencer, claro, com 20 minutos do primeiro tempo, mas desperdiçou chances, pressionou. Segundo Orlando Ribeiro, que está como interino, técnico do Sub-20, falou, olha, era muita ansiedade, faltou um pouco de capricho, por isso o time não conseguiu abrir o placar, mas quem abriu o placar foi o Sport. E depois Memphis Depay, que tanto criticou a organização tática do Corinthians, sobre o subaproveitamento dos jovens talentos, pediu reforços depois do jogo contra o Fluminense, ele foi lá e resolveu a questão, fez 2 gols e o Corinthians subiu 8 posições, agora já respira um pouco mais aliviado, a 6 pontos do Palmeiras, líder do Brasileirão. E agora falando sobre o técnico, já que Orlando Ribeiro não deve ficar, mas o técnico que começou no final da semana, sendo o Dorival Júnior, agora já volta para o Tite. Dois técnicos, como vocês estavam falando aí, né? Técnicos de seleção, técnico como o Tite, um técnico de seleção, passou invicto pelas eliminatórias, e o Dorival, que acabou de ser técnico da seleção também,
tem é um perfil que o Corinthians traça. O Corinthians não foi atrás de nomes, mas sim de um perfil, de um nome de peso que conseguisse conciliar os egos do vestiário e, principalmente, cuidar do sistema defensivo. A gente falou, o Corinthians pressionou, mas tomou gol logo no primeiro tempo. O Corinthians tomou gol em todos, aliás, só na vitória contra o Vasco, mas o Corinthians já tem 6 gols em 5 jogos pelo Brasileirão. O sistema tático, o sistema defensivo é um ponto de atenção, por isso o perfil do técnico que vem com essa ideia. E por isso o Dorival foi citado por saber fazer o básico, para fazer o 4-4-2, fazer o arroz e feijão bem feito. Mas essa avaliação foi feita do Dorival, não avançaram as conversas, a conversa foi feita através do Augusto Melo, que causou até um ruído no departamento de futebol, e agora sim o departamento de futebol mira no Tite, afinal de contas o Tite deu uma resposta, deu uma esperança para a direção de futebol do Corinthians, porque disse que ia pensar, ele está negociando com o futebol árabe e pediu um tempo para pensar, para saber se aceita a proposta do Corinthians. A princípio o Corinthians trata a negociação com sigilo, a gente só sabe que a proposta é de longa duração, com um contrato bem robusto, ou seja, com muito dinheiro envolvido, e a tendência é que nesse início de semana esse caso seja resolvido. Nessa segunda-feira está prevista uma conversa entre Fabinho Soldado e o Tite para saber se o Tite volta pela 4ª vez para o Corinthians. Volto com você, Roberto. Obrigado, Emanuel. Tamo junto. Valeu pelas informações. Informações que a Joana de Assis complementa. Já tá. Será que a gente vai ter um ex-técnico da Seleção Brasileira empregado? Porque não tem nenhum. Tem três. Todos estão desempregados. Todos. A gente está falando de Tite, Dorival, Diniz, Filipão, Mano. Dunga, Mano. Todo mundo está desempregado, O Mano tá velho. quase empregado de novo no Grêmio, né? Deve ser anunciado com mais... Acho que o Grêmio está um passo na frente nessa procura como treinador. Agora, Mas o Santos é isso. O Santos deu uma pausa aí, até porque vai custar caro, né? Vai ter mandado o Caixinha embora. O Santos tem um histórico, né? De os técnicos com pouco tempo. E aí a multa de todos eles se acumula, vira uma conta quase impossível de pagar. Do lado do Corinthians, o Corinthians tem 2,5 bilhões de dívida. Dentro dessa dívida absurda que o Corinthians tem, vai ter que encontrar uma forma de seduzir o Tite. Não, quem agora, tem 2,5 bilhões de dívida tem mais 50 milhões aí. Então, né? Pois é. Que diferença faz? Vamos lá. Na sexta-feira, vocês lembram? Eu participei aqui do News, a gente falava do nome do Dorival e depois eu fui tentar entender, recebi algumas ligações que me deram um pouco de contexto de como o Corinthians pensava. E aí eu vou repetir o que eu falei, não mudou isso em relação ao comportamento da diretoria do Corinthians nessa busca de novo treinador, que foi o que eu falei no Redação. E a gente falou no Taon também, que é o seguinte, o Corinthians não queria ficar refém do Dorival, aliás, não quer ficar refém de nenhum nome, nenhum treinador, exatamente que na interpretação ali no momento, na sexta-feira, nem se sabia se o Dorival ia querer trabalhar ou não, né? O Dorival já deu outros nãos por aí no mercado. Dorival tem pendências com a seleção brasileira. Por mais que dentro dos projetos ali do futuro que o Dorival considere, o Corinthians esteja presente com mais força, porque é um clube que ele ainda não dirigiu, o Corinthians não queria ficar refém de um nome só. Então está tentando se preservar ao máximo, não deixando o nome vazar. Mas a gente viu outros nomes aparecendo, né, como o nome do Luiz Castro. O Tite sempre é um nome que é meio que obrigatório, porque é o técnico mais importante da história do Corinthians. Só que, quando o treinador foi demitido, o Ramon, na semana passada, o Tite estava numa negociação com uma equipe da Arábia Saudita. E isso fez o Corinthians meio que desistir, mas isso deu uma mudada nos últimos dias, né? E o mais incrível por mais que se falasse tanto do nome do Dorival, o Dorival até agora não foi procurado. Não existiu proposta. Existiu, sim, um intermediário ligando para perguntar, olha, te interessa? E só, não foi feita nenhuma busca assim mais aprofundada. Agora, com o Tite, me parece, no momento, que existe uma conversa um pouco mais adiantada. Mas, por enquanto, não se chegou a tempo de contrato, não se chegou a salário, não se chegou a nada disso. É só o Tite pensando se vai aceitar ouvir uma proposta. Então está muito atrás o Corinthians aí, não está tão próximo de assinar com um novo treinador, embora a expectativa seja fazer um anúncio até quinta-feira na partida da Sul-Americana contra o Racing.
Bom, então para fazer esse anúncio tem que primeiro fazer a proposta, seguir os trâmites ali todos. Não fez com ninguém certinho. ainda, Senão não acontece. Não fez com ninguém, isso é que fique muito claro, não andou, mesmo com o Tite não andou ainda também. Boa. Joana de Assis, um beijo para você.